Nós vamos então agora meditar um instante na palavra. Quero pedir a vocês que abram então, ou procurem aí no seu celular, Efésios capítulo 2. Um texto, aliás, que a Tabata leu aqui hoje. Eu queria lê-lo novamente. Eu não combinei nada com ela. Não vou dizer que foi uma coincidência, porque no reino de Deus não existem coincidências, não é? O que a gente chama de coincidência nada mais é do que uma confirmação de que nós realmente estamos fazendo a vontade de Deus. Então vamos ler Efésios capítulo 2, é o texto que leremos. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 3. Vamos ler um pouco mais, tá certo? Vamos ler até o versículo 5. Embora eu quero estudar com vocês aqui apenas os versos 1, 2 e 3. Mas os versos 1, 2 e 3, eles são tão tristes, vocês vão perceber. Eles têm uma mensagem um pouco ruim, assim, talvez um pouco negativa. E depois vem a palavra boa nos versos 4 e 5. Então, para a gente não ficar com a leitura só de um texto mais negativo, vamos ler os 4 e 5 para completar a ideia, mas nós vamos apenas estudar 1, 2 e 3. Diz assim a palavra em Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo texto, pelo culto, pelos cânticos. Continua falando conosco. Nós temos uma sede, ó Pai, insaciável pela Tua palavra. E na verdade é uma sede pelo Senhor mesmo. Então que a Tua palavra sacie nosso coração. Venha ao nosso encontro, ó Pai, e que a Tua palavra venha transformar nossas vidas, nos encher da Tua presença e renovar nossos corações, é o que pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a vida de uma pessoa que aceita Jesus, a gente pode dizer que a vida dela é dividida em duas. Não existe uma experiência mais radical na vida de uma pessoa do que receber Jesus em seu coração. Tem muita coisa que é muito radical na vida da gente. Por exemplo, casar é uma coisa muito radical. Quando a gente casa, a vida muda. Aliás, o problema de muita gente é que ele casou e não mudou alguma coisa. Já viu isso, né? Ele casou e ele acha que é solteiro. Isso geralmente não dá certo. Porque casar realmente você tem que mudar. Porque muda mesmo. Você tem que mudar de vida. Tem que mudar a mentalidade. É outra coisa. Tá certo? Não pode viver a vida de solteiro em muitos aspectos. Mas muda para melhor em muito sentido, claro. Vale a pena. Se não valesse a pena, a gente não casava, não é? O fato aqui é que muitas experiências mudam nossa vida. Eu achei que para mim, pessoalmente, eu sempre penso, eu não sei se os irmãos vão concordar comigo, uma experiência que mudou muito a minha vida foi ter filho. Ter filho mudou muito. Ter filho para mim mudou mais do que o casamento. O casamento mudou a minha vida. Mas sabe, a esposa da gente e o marido, eles já são adultos e são pessoas muito conscientes, maduras. Então o marido e a mulher, eles são muito mascarados. Mas é uma máscara boa, não é uma máscara ruim não. Mas a gente se controla muito, a gente respeita muito, né? A gente tem aquela boa educação, aquele respeito, né? O respeito que é uma coisa boa, ele pode virar até um problema no casamento quando tem respeito demais. Tinha uma música do Ney Matogrosso, gente, eu detesto o Ney Matogrosso, mas é uma música dele que eu até gostava, inclusive, que fala de um relacionamento difícil entre homem e mulher. Aliás, sendo o Ney Matogrosso que canta, vocês podem até imaginar qual é os problemas, de fato teria problema mesmo. Mas vamos deixar isso para lá. O fato é que a música mesmo é realmente muito bonita. É uma música, até eu diria, incrível. Não sei se vocês conhecem uma música chamada Viajante. Eu só ouvi essa música na voz dele. Eu não conheço na voz dele. E realmente ele interpreta bem. É a única coisa que eu acho que ele fez muito bem. E é uma poesia incrível, onde ele fala dessa dificuldade de relacionamento. Eu me sinto tolo como um viajante pela sua casa, ele diz. E numa certa altura da música, do seu poema, ele diz: mansidão no peito, trazendo o respeito que eu queria tanto derrubar de vez, para ser seu, talvez. É interessante a ideia de derrubar o respeito para ser seu. É que o respeito virou aquele, né? Uma máscara que não sai mais e não desgruda mais. E a gente usa o respeito como uma forma de ataque, uma forma até de afastamento, excesso de respeito.
É tanto respeito que perdeu a intimidade. O filho não tem esse problema, porque o filho não tem máscara. Criança não tem máscara. Ela vai exigir e você tem que dar o que ela quer e acabou. Você pode não dar o que ela quer, inclusive eu exorto que os irmãos não dê tudo o que ela quer mesmo. Só que ela vai reagir, não é? Ela não vai ficar quieta. Não é que nem a esposa ou o marido. Tudo bem, não, amor, não tem problema, mas tem. Ele falou que não tem, mas tem. Mas é que ele é educado, ele é respeitoso e ela também, claro. Uma criança não tem esse tipo de mecanismo, então é muito mais difícil tratar com ela. Então ela vai exigir uma mudança de vida muito mais radical. Casamento, ter filhos, você se formar numa faculdade, você ter um emprego, essas coisas realmente mudam a vida da gente. Mas nenhuma experiência muda tanto a vida da gente como aceitar Jesus como Senhor de nossas vidas. Ter Cristo como Senhor é de fato a experiência mais radical que uma pessoa pode ter. Toda a vida de uma pessoa é marcada por essa decisão. Quando você tem Jesus no coração, a tua vida muda e muda de uma forma muito plena. Se você aceitou Jesus como Senhor de sua vida e você sente que sua vida não mudou muito, de fato você ainda continua, você está só um pouco melhor. Eu era que nem era antes, mas talvez um pouquinho melhor. Fumava, não fumo mais. Amém. Aliás, devia ter largado antes, né? Não é porque se converteu que parou de fumar. Eu acho que não devia nem ter começado, inclusive. Eu bebi, agora eu não bebo mais. Eu era safado, agora eu não sou mais. Sei lá, você tem 1000 ideias, né? Que aceitou Jesus e você mudou. Mas, irmãos, a mudança é muito mais radical e muito mais profunda do que tudo isso. É uma mudança que realmente muda nosso coração. Muda a própria mentalidade. Muda a vida mesmo. Paulo, ele usa inclusive o termo para falar sobre isso, e Jesus fala sobre isso também. É como se nós morrêssemos e ressuscitássemos. A conversão realmente é uma morte e uma ressurreição. Você é uma outra pessoa, não é mais a pessoa antiga. E quando você tem Jesus no coração, você ganha muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E uma coisa ruim é que você não consegue mais voltar para a sua antiga vida. Quando você realmente aceita Jesus no coração e realmente é uma conversão muito verdadeira, já viu essas pessoas que voltam para o mundo depois disso e não são felizes? Às vezes não são felizes na igreja, mas também não são felizes no mundo e não são felizes em lugar nenhum. A vida muda radicalmente. É por isso que quando você vai a Jesus, você precisa ir na base do tudo ou nada. Você não pode ter reserva. Tem que entregar tudo, deixar todo ser, tudo que você é, porque realmente Jesus há de transformar e há de mudar tudo. É muito, muito, muito radical. A minha vida ela foi pautada pela minha fé em Jesus Cristo. E irmãos, não tem jeito. Hoje eu sou comandado por isso. Não estou dizendo que eu sou santo, eu sou mais santo que os outros. Não sou, acho que sou até menos. Mas o fato aqui é que eu tenho uma mentalidade da qual eu não consigo me desviar. Não é porque sou o pastor. Eu realmente penso aquilo que Cristo coloca em mim. Eu realmente penso a minha fé. O meu jeito de pensar é a minha fé em Jesus. E eu não tenho um jeito de viver fora disso. Não importa o que eu faço. Eu poderia até tentar viver em outro lugar, de outro jeito, com outra família. Poderia fazer mil mudanças em minha vida. Mas eu jamais poderia pensar fora da minha fé. A minha fé, ela determina a minha maneira de pensar. Foi realmente uma mudança muito radical. Eu realmente acredito no que Jesus disse, de que quando nós o aceitamos, é como se nós morrêssemos e como se voltássemos a viver. Eu quero falar um pouquinho sobre essa mudança radical. Paulo fala sobre isso. Ele fala aquilo que nós éramos, nos versículos 1, 2 e 3, e fala aquilo no que nós nos transformamos, nos versículos 4, 5 e 6. Então vejam que os primeiros 3 versículos, eles falam sobre o passado, antes de conhecer Jesus. E os versículos 4 e 5, 6, falam sobre o que vem depois que aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas. E eu quero me dedicar então a essa primeira parte do texto. O que éramos antes de conhecer Jesus? O que nós éramos? Eu estou com Jesus há muito tempo. Eu me batizei não, porque eu não me batizei. Na verdade, me batizaram, né? A gente fala eu me batizei, mas não é muito correto falar isso, já que são os outros que nos batizam. O fato é que eu fui batizado, eu tinha 9 anos. 9 anos, talvez acho que 9 ou 10 anos, mas eu era ainda muito criança. Eu não posso dizer que eu tive uma mudança radical, porque uma criança de 9 e 10 anos é difícil ela ter uma mudança radical, né?
que eu fazia? Eu não arrumava a cama e depois eu arrumei? Minha mãe mandava eu lavar a louça, eu não lavava, mas depois que eu aceitei Jesus eu comecei a lavar? Eu não arrumava o quarto antes, e aí eu aceitei Jesus e comecei a arrumar o quarto? Eu até gostaria de dizer que isso aconteceu, mas infelizmente eu acho que não aconteceu. Eu acho que pelo menos essas 3 ou 4 coisas que eu mencionei, até onde eu me lembro, eu não me lembro de ter mudado, pelo menos não nessas áreas. Mas, irmãos, algumas coisas foram acontecendo na minha vida. E eu sinto e eu vejo que essas coisas foram determinando tanto a minha vida e o meu jeito de pensar e o meu jeito de viver, que hoje para mim, e porque eu já estou com Cristo há muito tempo, são mais de 50 anos de caminhada, é difícil para eu voltar atrás e lembrar o que eu era. Difícil. O que eu era antes dos 10 anos? Eu não consigo mais me lembrar desse tempo. Então, às vezes, é bom a gente voltar para trás e rever um pouquinho de onde foi que nós fomos tirados, o que foi que aconteceu e de onde foi que Deus nos chamou, onde nós estávamos, em que situação. E é isso que Paulo fala, o que estava acontecendo conosco quando fomos chamados e quando fomos encontrados pelo nosso Deus. E Paulo usa figuras para falar sobre isso. Primeira figura que Paulo usa é a figura de uma ressurreição. Ele começa no capítulo 2, verso 1, dizendo: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Ele deu vida enquanto vocês estavam mortos. Por que Paulo fala que deu vida enquanto estava morto? É porque a nossa conversão a Cristo, ela significou que a vida veio da morte. Eu estava morto, e aí ele me deu vida. Vocês já viram gente morta? Eu, como sou o pastor, eu vejo gente morta muito, né? É uma coisa muito comum eu ver gente morta. Não que nem aquele filme. Tem um filme que o menininho dizia: eu vejo gente morta. Eu vejo gente morta porque elas estão no caixão e eu, como pastor, tenho que ir lá no funeral. A nossa igreja é uma igreja, não é uma igreja muito grande, né? Mas nós somos mais de 400 pessoas e eventualmente sempre está falecendo alguém. E eu sou pastor de outras igrejas, já fui, né? Já fui, né? E às vezes morre algum conhecido, alguém que eu tinha muito contato. Então eu sempre estou num funeral, isso é bem comum na minha vida. Pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, eu estou num funeral. E eu sempre me impressiono com o morto. Como ele é parado, né? Não é interessante você ver um sujeito morto? Gente, como é que consegue ficar tão quieto? Porque o morto é muito quieto, é o mundo do silêncio. No Antigo Testamento usa inclusive a expressão, é o silêncio. A pessoa vai para o mundo do silêncio. O morto, ele é quieto. Uma coisa interessante, ele não tem reação. Como ele não tem reação? Você pode falar com ele, mas ele não te ouve. Agora, vamos imaginar que você vai descobrir um dia que você morrer. Eu acho que não, né? Mas você descobre que o morto ouve. Agora que eu estou morto aqui no caixão, eu descobri que o morto ouve. Eu nunca imaginava. Olha que coisa engraçada. Eu acho que não, né? Mas vamos imaginar que o morto ouvisse. Irmãos, mesmo que ele ouvisse, mesmo que ele não vai poder responder porque ele está morto. Vocês estão entendendo o que Paulo quer dizer aqui nesse texto? Ele está dizendo: vocês não tinham condições de ouvir Deus. Vocês não tinham, os seus ouvidos estavam mortos. Os seus tímpanos, eles estavam atrofiados. Não tinha, vocês estavam mortos. Agora, vamos imaginar que vocês tivessem condições de ouvir Deus, mesmo assim vocês não poderiam fazer nada porque vocês estavam mortos. O que ele está querendo dizer é que se vocês foram salvos, não é porque vocês foram a Deus, é porque Deus veio até vocês. Vocês não tinham condições de ir a Ele, vocês estavam mortos. Gente, nós estávamos mortos. Já pensou que você um dia estava morto? Você não tinha nenhuma sensibilidade para Deus, você não tinha nada. Via de regra, o morto ele passa por uma autópsia, né? O médico vai lá e ele corta, não tem anestesia, ele corta sem anestesia. Não precisa de anestesia. O morto não sente nada. Ele não sente nada, ele está morto. Assim éramos nós, estávamos mortos. O diabo podia fazer o que quisesse conosco. Deus podia vir a nós, ele podia chacoalhar, ele podia cutucar, podia chamar, podia gritar. Os nossos ouvidos não tinham condições de ouvir Deus.
Mas não era só os nossos ouvidos que não tinham condições de ouvir Deus. O nosso corpo estava totalmente atrofiado. O nosso corpo estava completamente impossibilitado de fazer qualquer movimento de ir na direção de Deus. Não poderíamos fazer isso. Mas Deus veio a nós. Ele nos encontrou. Ele entrou no nosso mundo. Ele veio para a própria morte, se a gente pode pensar assim. Não foi o fato de que Jesus morreu? Jesus morreu e ele veio para a morte nos buscar, para o mundo dos mortos. E foi lá que ele nos buscou e foi de lá que ele nos encontrou. A primeira figura que Paulo usa é a figura da morte, para mostrar que realmente a nossa conversão foi radical. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, é o que Paulo diz. A segunda figura que Paulo usa nesse texto é a figura de uma fileira de escravos. Ele fala no versículo 2, entre os quais antes vocês andaram. Entre os quais andaram, Paulo aqui está falando de uma fileira de escravos. E ele está falando de pessoas que estão andando nessa fileira. Quando um conquistador, no passado, ele dominava uma nação ou uma cidade, ele pegava algumas pessoas para levar para o seu país. Essas pessoas eram vendidas como escravos, né? E daí o governo podia ganhar muito dinheiro vendendo escravos, mas também tinha um sentido. O escravo, ele fazia parte do cortejo do vitorioso. Porque o vitorioso ia entrar na cidade, e quando ele entrasse na sua cidade, ele iria entrar na frente daquele cortejo, e haviam muitas pessoas, milhares de pessoas, e estavam todos acorrentados. Quanto mais gente acorrentada, maior tinha sido a vitória, não é? E aí, Paulo aqui está dizendo, vocês estavam andando, como se fosse numa fileira de escravos, e vocês estavam caminhando nessa fileira. Não tinha como o escravo escapar. Eles andavam numa fileira, e haviam às vezes 1, 2, 3, 4 fileiras. De um lado e do outro daquela fileira estava o exército inimigo. E eles não podiam fazer nada. A única coisa que podiam fazer é continuar andando. Andando quanto? Eu não sei quanto você aguenta andar por dia. Mas eles pegavam aqueles escravos. Eu estive lá em Ouro Preto, visitei uma mina inclusive em Ouro Preto. E aí mostraram a corrente que o escravo usava. Irmãos, olha, eu tive dificuldade para levantar a corrente. Eu tive dificuldade. Imagina, aquilo era colocado na mão dele e no pescoço. 2 na mão e 1 no pescoço. E aquilo era uma corrente que ia de escravo por escravo, e eles carregavam aquela corrente, e era uma fileira, milhares de pessoas caminhando. E Paulo está dizendo, assim era a vida de vocês. Sabe quem estava na frente dessa fila? Sabe quem era o general? Ai, se fosse Jesus. A gente gosta de cantar o hino que fala, o nosso general é Cristo. É Cristo hoje, mas antigamente não era. Sabe quem era o teu general antigamente? O teu general se chamava Diabo. Era ele que estava na frente. E ele ia caminhando no seu cavalo, e ele ia ostentando a vitória dele sobre a sua vida. Ele olhava para você e dizia com orgulho, você é meu. Cala a boca, anda. Anda. E era simples assim. Ele era o teu general. Você tinha que fazer o que ele manda. Paulo diz isso, ele fala isso aqui no versículo 2. Ele diz, entre os quais andastes no passado, no caminho deste mundo. E olha o que ele diz, segundo o príncipe do poderio do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe do poderio do ar? Qual é o espírito que atua nos filhos da desobediência? É o espírito maligno. Paulo está dizendo, vocês andavam na direção do espírito maligno. Por trás de vocês havia uma intenção, a intenção do próprio Satanás. Sim, irmãos, porque o que acontece no mundo não é vontade de Deus. Uma guerra, por exemplo, como a que está acontecendo com Israel, ou como a que está acontecendo com a Ucrânia, Deus não quer essas coisas. Quem quer isso? Satanás. A palavra diz que Satanás vem para roubar, para matar e para destruir. Mesmo que Satanás não tenha feito a guerra, mas aquilo é o orgulho humano, aquilo é a ambição humana, sim, eu concordo, eu até acho que é mesmo, mas aquilo está no interesse do diabo. O diabo usa isso para os seus próprios interesses. O diabo pode dizer assim, olha, não precisa ser eu não, pode ficar tranquilo, ninguém precisa me dar o crédito, continuem fazendo guerra, eu não preciso do crédito, né? É quando uma coisa está indo bem, você não precisa do crédito. Continua fazendo, não era assim? O diabo diz exatamente isso para o mundo. Não precisa me dar o crédito. Simplesmente continuem vivendo do jeito que vocês estão vivendo, porque está ótimo. Para mim está perfeito. Irmãos, está perfeito para o diabo.
Agora, eu falo do mundo, mas um dia eu também fiz o que ele queria. Um dia eu também andei na fileira dele. Um dia eu estava junto com os escravos dele. E eu estava lá, seguindo naquele curso, andando por aquele caminho. Paulo fala a respeito disso também no versículo 3. Nós andávamos também entre eles, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós estávamos fazendo a nossa vontade, fazendo o nosso egoísmo e através disso, seguindo os interesses do inferno. Foi ali que Deus foi nos buscar. Ele foi nos encontrar exatamente naquele lugar, naquela fileira. É como se Deus fosse numa fileira de escravos e ali ele tirasse algemas de alguém e dissesse: não, eu quero você comigo, você é meu, sai dessa fila, eu vou te colocar numa outra fila. E aí ele nos encaminhou para o rebanho de Deus, aliás, para o lugar onde vivem os filhos amados de Deus, onde o Espírito Santo em nossos corações clama: Abba, Pai. Não é uma fileira de escravos, são filhos de Deus, que se assentam na mesa de Deus e desfrutam do amor do Pai. Essa é a nossa condição hoje. É isso que a gente era. Nós éramos assim, e foi lá que Deus nos buscou. A terceira figura, nós vemos duas: a figura da morte para a vida, e a figura da escravidão para a liberdade. A terceira e última figura que Paulo cita nesse texto é a figura do filho. Éramos por natureza filhos da ira. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa expressão de Paulo, aqui no finalzinho do versículo 3. Éramos por natureza filhos da ira. O que significa isso? O que Paulo quer dizer? Éramos por natureza filhos da ira. Paulo está dizendo que, e veja que ele disse por natureza. Por que Paulo fala por natureza? Para um pouco e pensa primeiro no porquê por natureza, antes de pensar no filho. Por que por natureza? Porque você sabe que existe filho por natureza, não é? Não tem filho por natureza? Que a gente usa a expressão por natureza para distinguir de um outro tipo de filho, que é o filho por adoção. Não é assim? Então existe o filho por adoção, no coração de um pai e de uma mãe. Isso não tem muito significado, mas legalmente falando, existem dois tipos de filiação. É aquele que é adotado e aquele que é por natureza. Paulo está dizendo: éramos por adoção? Não, por natureza, filhos da ira. Por natureza. Por que Paulo disse que nós éramos por natureza filhos da ira? Quando Paulo fala que éramos por natureza filhos da ira, Paulo está colocando como se Deus tivesse uma barriga, duas barrigas, não é? A ira aqui certamente é a ira de Deus. É como se Deus tivesse duas barrigas e a gente nasceu de uma delas. A primeira barriga de Deus é a barriga da ira. E é por isso que ele fala, por natureza, filhos da ira. Deus tem uma barriga da ira. Quem nasce na barriga da ira, vai ser filho da ira. O que é filho da ira? Significa que Deus tem um antagonismo. Ele tem uma raiva natural daquilo. Ele não gosta daquilo. Já nasce afastado de Deus. Já nasce em pecado, como aliás a Bíblia insiste. Já nascemos em pecado. Todas as pessoas que nascem são filhos da ira por natureza. Porque nascem da barriga da ira de Deus. E todos são pecadores, não existe um só que não seja. Portanto, todos são filhos da ira. Deus tem uma barriga também que eu posso chamar de a barriga do amor. E até hoje eu só conheço uma pessoa que nasceu da barriga do amor de Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele foi o único que nasceu da barriga do amor do Senhor. E é por isso que ele é chamado de o Filho Amado. Não é bonito? De Deus, o próprio Deus chama Jesus de o Filho Amado. Mas nós éramos por natureza filhos da ira. E quando Paulo fala que nós éramos por natureza filhos da ira, ele quer dizer que a ira de Deus nos concebeu, o antagonismo de Deus nos concebeu. E por isso nós temos um problema que é, nós não tínhamos condições de nos livrar disso. Como é que eu posso me livrar de uma filiação por natureza? Como é que você chega para alguém que realmente te concebeu e você diz: não, você não é minha mãe? Bem, você pode até tirar o documento, né? Se isso é possível. Você vai lá no cartório ou no juiz e o juiz vai dizer: não, ela não é mais a sua mãe. Talvez seja possível, mas você sabe que você nasceu dela. Você nunca vai poder mudar o fato. Pode mudar o documento, mas você não muda o fato. Quando Paulo diz, éramos por natureza, ele quer dizer exatamente isso. Sabe qual era a tua natureza? Você era filho da ira de Deus. E isso não era uma questão de, não, é só um comportamento aleatório, é só temporário. Não, era natureza.
Hoje nós somos adotados, nós não somos filhos por natureza. Deus só tem um filho por natureza, que é o Senhor Jesus. É por isso que ele é chamado de unigênito. O unigênito é porque é o único que foi gerado da parte de Deus. E nós somos filhos por adoção. Somos adotados na família de Deus e encontramos esse irmão, o irmão que é filho por natureza de Deus, da natureza do amor de Deus. Mas nós éramos filhos de Deus de um outro jeito. Para não falar que não éramos filhos de Deus de jeito nenhum, éramos filhos de Deus, mas filhos da ira de Deus. Como é que você se livra disso? Como se deixa de ser um filho da ira de Deus? Você pode fazer o que você quiser, pode mudar o documento, você pode gritar, pode chorar, pode clamar, faça o que você quiser. Você é filho por natureza da ira. Não muda o fato nunca. Bom, não muda o fato, vírgula, não é? Porque estamos falando de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Gente, quando Deus veio até você, Ele transformou coisas impossíveis de serem transformadas. Ele não tirou você da morte, pois Ele podia mudar a tua própria natureza. Ele te deu uma nova natureza. Em vez de você ser filho da ira de Deus, você foi transformado em filho do amor de Deus. Deus mudou a própria natureza da sua relação com Ele. Deus não tem mais antagonismo com você. Hoje você se aproxima de Deus e você vai com a certeza de que Deus não tem antagonismo. Ele chega a você e Ele te recebe, e Ele te ama. Filho, o teu lugar é aqui mesmo. Ah, pai, eu pequei, eu mereço. Não, você não merece nada. Você merece. Vem aqui que eu vou dar o que você merece. E Ele nos enche de carinho. Deus é eterno por nós. Ele realmente cuida de nós com amor e nós não podemos duvidar do amor de Deus. Nós falávamos sobre isso no domingo passado, os irmãos se lembram? Nós não podemos duvidar do amor que Deus tem por nós. Temos que ter fé neste amor. Deus nos ama e somos filhos do amor. Existe de fato filhos da ira de Deus, mas não é o nosso caso. Nós não somos filhos da ira, somos filhos do amor. Tinha um hino que eu gostava muito. É um hino do cantor cristão. Infelizmente ele não entrou no inário para o culto cristão. Mas era um dos meus hinos favoritos. Ele se chama Ternura. Não sei quantos de vocês conhecem este hino. Eu creio que não é nem muito conhecido das igrejas. Eu vi muito pouco cantar esse hino. Aliás, a minha igreja não cantava esse hino. Uma vez eu vi alguém fazendo um solo dele. E foi uma paixão à primeira ouvida. Não é? Um hino lindíssimo. Escutem algum dia este hino. Ele se chama Ternura. A letra desse hino diz: o amor de meu Cristo é ternura, repleto de graça sem par. E sua ternura percebo cada dia por mim aumentar. Ó ternura, graça e amor, me dispensa o Salvador. Que amor sublime do meu mestre, que ternura, que graça sem par. Irmãos, Cristo é eterno e somos filhos dessa ternura de Deus. Deus mudou a nossa relação com Ele. Paulo está dizendo, vocês eram filhos de uma ira, hoje vocês são filhos de um amor. Então a gente se aproxima de Deus e a gente está com tudo. Você tem que pensar que você está com tudo com Deus, não é? Se você tem Cristo no coração e foi transformado pela palavra de Deus e pela presença do Espírito em sua vida, você está com tudo com Deus. E você pode crer no amor de Deus, mesmo se você pecou. Ah, Deus, mas eu vou voltar agora para o Senhor. Com que cara eu volto? Eu acho que Deus está dizendo, filho, volta com qualquer cara, mas volta. Volta de qualquer jeito, mas volta. O teu lugar é aqui, é junto de mim. A gente começa a pecar quando não acredita mais nisso. Quando o diabo coloca na nossa mente a ideia de que nós não somos dignos do amor de Deus. Eu sou um filho do amor de Deus. Eu fui filho da ira um dia, eu sei que eu fui. E eu sei disso. Mas hoje eu não sou mais. Eu fui transformado por Deus. Hoje eu sou um filho do amor de Deus. Eu posso dizer, Deus, eu sou filho do seu amor. E aí eu posso me aproximar dele, posso desfrutar da companhia dele, e eu posso viver com ele, e eu posso me alegrar nele, e eu posso estar com ele simplesmente. E saber que toda vez que eu busco, eu posso encontrá-lo. Eu o encontro porque eu confio no amor que ele tem por mim. Somos filhos do amor de Deus. Irmãos, que transformação incrível. Deus nos pegou de uma natureza que tínhamos terrível, uma natureza horrorosa, éramos filhos da ira. E ele nos transformou em filhos do amor. Foi de lá que Deus nos tirou. Eu tenho nessa Bíblia não, porque não é essa Bíblia que eu estudo numa outra, inclusive numa outra versão.
E na minha Bíblia, eu depois de estudar esse texto, eu colori o capítulo 2, versículo 4, as primeiras duas palavras do versículo 4, que são as palavras, mas Deus. E essas palavras, elas falam muito ao meu coração, mas Deus. O negócio estava indo ruim para mim, como foi para todos nós um dia. Até que um dia, mas Deus. Irmãos, Deus entrou na história, e quando ele entrou, o mas, você sabe que o mas é uma conjunção adversativa, não é? A gente usa esse tipo de classificação para a palavra. É uma palavra que vai dizer agora o contrário. A conjunção adversativa, ela é colocada na frase exatamente para dizer que a próxima oração ela é contrária à anterior. E é exatamente o que Paulo vai falar. Nós não quisemos falar sobre o tempo novo. Não, nós quisemos nos concentrar no antigo. Mas, irmãos, agora Paulo vai dizer, mas Deus. Olha o que Deus fez. E aí ele começa dizendo o que foi que Deus fez. Deus fez coisas lindas em nossa vida. A gente poderia até ler o texto e poderia até estudá-lo. E seria até bem bacana se nós o fizéssemos. Mas eu já sei de onde eu saí. Eu posso agora me colocar diante de Deus feliz, grato, porque eu sei de onde Ele me tirou e para onde Ele me levou. Ele te levou para lá, para junto dEle, para a companhia dEle. Paulo usa 3 figuras, portanto. A figura da morte e da vida, a figura da escravidão e da liberdade, a figura da filiação da ira para a filiação do amor. 3 figuras que mostram o que nós éramos e o que nós somos hoje. Baixa a tua cabeça, eu quero orar contigo. E quero que você se alegre nessa noite pelo que você se transformou, por aquilo que Deus fez com você. Não foi bom? Você já parou para pensar em quanta coisa linda você tem hoje? Você tem um Deus contigo. Você tem um Deus. Ele está ao teu redor, e adiante, e atrás. Ele está por cima e por baixo. Você tem um Deus que te cobre com o seu Espírito. Um Deus que envia seu Filho. Um Deus que quer comunicação com você. Você pode crer nisso. Você não precisa duvidar disso. Pode crer e pode desfrutar disso. Deus transformou a tua vida. Ele mudou o teu coração. E agora você pode depender disso. Obrigado, Deus, por isso, por ter transformado nossos corações, por ter transformado nossa natureza, Senhor, por ter nos libertado, ó Deus, de nossa carne, nos libertado de nossos pensamentos, de nossos caminhos maus, mas principalmente o Senhor nos libertou do diabo, Senhor, aquele que nos aprisionava, aquilo que nos destruía, aquele Senhor Deus que levava a nossa vida para um buraco sem fim, e a gente ia atrás dele, sorvendo e se deliciando, ó Pai, naquele tipo de coisa tão horrível, tão destrutiva. O Senhor nos tirou disso, nos colocou num caminho novo, mudou a nossa natureza. Agora somos filhos do teu amor e podemos ter uma relação amorosa contigo. Agora, Senhor Deus, nós somos diferentes, temos vida em Jesus, a vida que Ele coloca em nossos corações, uma vida abundante, uma vida que flui de dentro de nós, porque o Espírito que habita em nós é essa vida, e ela flui, Senhor, é uma vida que é mais do que o que eu preciso, e eu tenho essa vida dentro de mim, mais do que eu preciso, é como águas que brotam de uma fonte, Senhor, uma fonte que jorra para a vida eterna. Oh Deus, obrigado por isso. Obrigado.